pessoal, tá começando mais o PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. E no episódio de hoje, antes de começar, se você tá pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você tá pelo Spotify, salva essa playlist que tá incrível, tem muito episódio bom aqui e com certeza você vai tirar muitos insights sobre e-commerce e principalmente sobre dropshipping. Não conhece a gente ainda? Clica nos links na descrição aqui, vem conhecer a gente, tem o nosso Instagram, CartPandaBR, e no TikTok, CartPandaBR também. O nosso convidado de hoje, ele vende há muito mais tempo até mesmo do que eu sou nascido. Ele já vende há mais de 20 anos no e-commerce, ele é fundador do e-commerce na prática e vice-presidente da Escola de Educação da Nuvem Shop. Estamos aqui com ele, Bruno de Oliveira. Cara, prazer ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite, para mim é um grande prazer estar aqui, bater um papo com vocês e a gente gerar um conteúdo bom pra galera que tá assistindo a gente. Top. Que massa, Brunão. E, cara, obrigado pelo seu tempo, principalmente. E antes de você conhecer o e-commerce, nesses mais de 20 anos que você vende, cara, como que você chegou a conhecer a internet? Quem é que é o Bruno? De onde que você veio? Como começou toda a tua trajetória? Vamos lá. Minha trajetória, ela, apesar de ser um pouco longa, né, ela tá muito concentrada em e-commerce. Eu comecei em meados do ano 2000. Na época tinha 16 anos, morava com meus pais ainda e como todo adolescente queria ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para fazer as minhas coisas, comprar as minhas coisas. E o universo da internet já era uma coisa conhecida para mim. Eu usava muito para jogar, eu usava muito para pesquisar, para bater papo. E aí, navegando pela internet, eu conhecia também alguns sites onde as pessoas compravam e vendiam produtos. Né? Um desses sites era o arremate.com, que na época era super popular, né? Começou a ser muito popular no Brasil. E no Arremate, um dos produtos que mais vendiam eram produtos de informática, que era algo que estava também no meu DNA, coisa que eu fazia há muito tempo. Sim. Eu vi lá que as pessoas vendiam produtos de informática por determinado preço. E, em paralelo, eu conhecia algumas lojas lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu ainda morava na época. E essas lojas vendiam os produtos num preço mais acessível que o Arremate. E ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, dá para eu comprar os produtos aqui e vender no Arremate. Vamos ver se isso funciona. Então, fui lá, fiz os anúncios, meio que copiando os anúncios que existiam na época e fiz alguns ajustes. Eu lembro que em alguns dias eu fiz a minha primeira venda. Foi um gravador de CD, um equipamento que hoje em dia a gente nem usa mais há muito tempo. Né? Eu lembro até o valor, foi vendido por R$135. Nossa. Eu recebi um e-mail do Arremate, você vendeu o seu produto, aqui estão os dados do vendedor, entre em contato com ele e negocia o pagamento. Era assim que funcionava na época, a gente tinha que entrar em contato com o cara. Eu liguei pro cara e falei, você comprou um gravador de CD, tá aqui pronto, vou te enviar. Você precisa depositar o dinheiro na minha conta, aqui estão os dados. Aí o cara depositou o dinheiro na minha conta, eu enviei para ele, aí eu concretizei a primeira venda que eu fiz pela internet. Eu não comprei esse produto, né? Eu peguei esse produto do meu próprio computador, que eu não tinha dinheiro para investir. Caraca! Então eu tirei do meu computador, limpei, deixei ele novinho e despachei para o cliente. E com esse dinheiro aí eu fui lá na loja, comprei um gravador e sempre que vendia, eu ia lá, comprava. É uma espécie de dropshipping, né? Sim. Talvez eu tenha sido o precursor do dropshipping. Sim. Não era exatamente como o dropshipping funciona, porque a logística era minha, mas eu só comprava os produtos depois que eu vendia. Então, eu fazia a venda, pegava um ônibus, pegava o dinheiro, ia lá, comprava, parava no correio e despachava para o cliente. Fazia isso todos os dias. Com o passar do tempo, as vendas começaram a ser mais regulares e eu fiquei fazendo isso durante algum tempo. Né? Acredito que 1 ou 2 anos eu continuei fazendo isso. Na época eu ainda estudava, estava na escola, então não tinha tanto tempo para poder dedicar. Né? Com o passar do tempo, vender produtos de informática pela internet desse jeito que eu vendia já não era mais tão atrativo. Né? Surgiram lojistas tentando vender direto, muitas pessoas com produtos assim com preços bem mais baratos que os meus e não passou a ser tão interessante. Eu fui procurando outras coisas para fazer. Chegou o momento que eu estava, de vez em quando eu ajudava meu pai num escritório de seguros que ele tinha na época, e do lado desse escritório tinha uma sala, né, uma empresa que recarregava cartuchos de impressora. Eu frequentemente ia lá recarregar o nosso cartucho, a gente gastava lá 25, 30 reais, e sempre tinha uma fila, uma demanda para recarregar cartucho de impressora. Eu falei, cara, essa aí pode ser uma oportunidade, me parece ser um bom negócio, não demora muito para recarregar o cartucho. Comecei a pesquisar sobre aquilo. Pesquisar na internet naquela época não era tão simples, não existia Google ainda. Né? Então a gente pesquisava de várias formas, assim, em site, navegando de um site para o outro, em fórum é o que a gente usava muito para fazer pesquisa. Eu encontrei uma empresa chamada Inkpress, que ficava em Cotia, aqui região metropolitana de São Paulo, e liguei para essa empresa, né? Era um argentino que era o dono, e essa empresa vendia equipamentos para fazer recarga e fazia recarga de cartucho também. Eu falei que eu queria aprender a fazer recarga e queria
fazer isso lá no Rio de Janeiro, não ia competir com eles. Depois de alguns dias e algumas ligações, eu consegui convencer o argentino a me ensinar. Peguei um ônibus, vim aqui para São Paulo, desci na rodoviária, eu não lembro se era na Barra, acho que era na Barra Funda. Ali eu peguei um ônibus que passava na Raposo Tavares, desci no lugar que o cara falou para eu descer, fiquei num hotelzinho de estrada e no dia seguinte estava lá na porta dele. Não sei se ele acreditava que eu realmente ia, né? Mas eu estava lá. Fiquei 4 dias lá, aprendendo tudo que eu precisava sobre cartuchos de impressora, sobre recarga. Comprei os equipamentos com ele e voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, estava com os equipamentos e aí com o negócio para poder começar a fazer, mas não tinha cliente, né? Peguei minha impressora e imprimi vários panfletos, né, de recarga de cartucho com o meu telefone e saí por aí distribuindo panfleto nos escritórios perto da minha casa. Eu ia para um escritório tipo esse aqui que a gente está, apertava o último andar do elevador e saía colocando os panfletos por debaixo da porta de todos os escritórios, né, esperando que... a panfletagem, um a um. Quando passava 3, 4 andares, geralmente vinha o segurança, eu era expulso do prédio. E aí eu ia para o prédio seguinte. E depois de alguns dias, eu retornava para o prédio que eu era expulso a partir do andar que eu comecei e por aí vai. Rapidamente, assim, não tinha tanta oferta de recarga na época, né? Eu estava fazendo isso em um bairro, no bairro onde eu morava ali, não era no centro da cidade. Isso funcionou. Em alguns dias, as empresas, as pessoas, né, escritórios, começaram a me ligar querendo recarregar cartucho. Eu ia lá, pegava os cartuchos deles, recarregava, levava para casa, recarregava em casa e depois eu devolvia. E aí cobrava 40, 60 reais em 3 recargas. Comecei a ganhar dinheiro, era um produto, um serviço, na verdade, né, de muita margem. E isso me mostrou que esse era um bom negócio. E recorrência também, né? E o próximo passo, para mim, seria encontrar um lugar onde a demanda já estivesse ali, que eu não tivesse que sair por aí panfletando para poder criar demanda. Eu aluguei uma loja no centro do Rio de Janeiro, né? Foi a minha primeira loja, isso foi em 2004, e essa loja foi chamada, eu chamei de Cartucho Etc., foi a marca que eu criei. Para alugar essa loja, eu precisei, assim, abrir mão de todas as minhas economias, limite de cartão de crédito, peguei o limite do banco, peguei tudo, basicamente, assim, para poder pagar um calção de aluguel que precisava para poder fazer o contrato, um equipamento de recarga e as coisas que a loja precisava ali para existir de fato, né? Assim, foi um movimento arriscado, mas de uma maneira incrível, deu muito certo. Sim. Na primeira semana, o ponto, né, que eu peguei foi muito bom, então tinha muito movimento. Na hora do almoço, ali que as pessoas desciam dos escritórios para almoçar, levavam geralmente os cartuchos para recarregar, aí recarregava 30, 40, 50 cartuchos em 1 hora de almoço e fazia um bom dinheiro. Era um bom negócio, né? E ali eu vi que esse negócio podia ser replicado. Foi aí que começou a minha trajetória no segmento de cartucho. Eu fiquei nesse mercado por 10 anos. Montei o e-commerce da Cartucho Etc. Foi o maior e-commerce de suprimentos do Brasil durante muitos anos. Até que no finalzinho dessa década, né, de 2000, a década que foi até 2010, impressão passou a não ser algo tão significativo, né? As pessoas pararam de imprimir, algumas empresas pararam de imprimir também, houve processo de digitalização aí no segmento de advocacia, de contabilidade, eram alguns dos principais clientes. E eu vi que esse mercado não ia prosperar durante muito tempo, né? Nessa época, eu tinha 37 lojas como essa que eu abri em 2004. Caraca. 37 lojas. Era uma franquia? Não era uma franquia. Todas as lojas eram próprias. Mas eu tinha um projeto de franquear e espalhar isso pelo Brasil inteiro. Mas eu vi que o mercado ele não ia prosperar durante muito tempo e isso não ia dar certo. Com o movimento de recarga diminuindo, as lojas passaram a não ser mais rentáveis. Porque o aluguel era caro, né? Tinha equipe que você tinha que sustentar ali o dia inteiro. E passava o dia basicamente vendendo cartucho e vendendo equipamentos, coisas que tinham uma margem muito pequenininha, né? E a recarga era o que sustentava o negócio. Só que, em paralelo a isso, eu tinha o e-commerce da Cartucho Etc., que era o maior do Brasil, onde a gente não dependia de recarga. Não fazia venda de serviço no e-commerce. Era venda de produto, venda de cartucho, venda de tinta, venda de insumo. Nessa época, eu vi assim, ou o negócio teria que... Ou eu fazia uma mudança muito grande no negócio, ou o negócio ia sofrer. Ia deixar de existir, ia quebrar, talvez, devido aos custos, né? Ia começar a ter prejuízo. Eu decidi fechar todas as lojas físicas e concentrar a operação do e-commerce. Também foi uma decisão acertada, apesar de difícil, né? Eu tive que acumular dívidas de rescisão de contratos de aluguel, tive que demitir mais de 60 funcionários na época. Foi bem complicado. Na época, eu lembro que foram mais de 2 milhões em dívidas que a gente acumulou na época.
né? E demorei aí, acho que 2 anos para poder pagar tudo isso. Mas com o movimento do e-commerce, com a operação enxuta que a gente conseguiu construir, isso foi funcionando muito bem e a gente conseguiu recuperar tudo que a gente tinha perdido. Mas a vida do empreendedor, ela não é tão fácil, né? Nem um pouco. Depois de modificar todo o negócio para o e-commerce, em 2013 a gente teve um problema, né? Eu aluguei um galpão para poder cuidar de toda a operação do e-commerce, isso é também um escritório, mas esse galpão pegou fogo. Certo dia eu recebi uma ligação do bombeiro, dizendo que tinha um incêndio e que eu tinha que ir lá e tal. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nada, da noite para o dia, o galpão, tudo tinha queimado. Estoque, tudo? Estoque, dinheiro que tinha em caixa, equipamentos, literalmente tudo, não tinha sobrado nada. Só ruínas, assim, de um prédio, né? Era um sobrado em uma área popular lá do centro do Rio de Janeiro, né? Essa área, infelizmente, ela é uma área muito antiga, né? E as seguradoras não fazem seguro dali. Nossa. Então, não tinha seguro. E aí, cara, precisei, assim, recomeçar praticamente do zero. Sim. A minha sorte é que o e-commerce vendia, mesmo com tudo queimado, ele Sim. continuava vendendo, né? Tinha Ele demanda. continuava vendendo. A demanda não parava. Não tava queimado. Então, assim, vendia, mandava para os fornecedores durante, acho que um mês. Acho que quase um mês, ou talvez até um pouquinho mais. O que eu fazia era quase que um dropshipping. Eu pegava as minhas vendas de um dia, dividia aquilo ali em 2, 3 fornecedores, mandava para eles e falava, cara, envia esses produtos para mim. E aí eles enviavam. Eles já sabiam da situação, né, e tal, assim. Então, assim, me ajudou durante algum tempo isso, até que eu aluguei um novo galpão e a gente reconstruiu o negócio. No finalzinho de 2013, início de 2014 ali, eu vendi a minha participação nesse negócio. Continuei por, acho que quase 2 anos ali ajudando e tentando passar o bastão em definitivo. Mas ali encerrou o meu ciclo no mundo dos cartuchos. Doideira. E do e-commerce de suprimento. Caraca, e a gente vê como você teve uma visão prévia que seria um mercado que não ia se sustentar tanto. A gente vê que no próprio e-commerce isso acontece de fato, né? Não existe produtos vencedores eternos. Mas hoje em dia, depois do que você passou e tudo mais, você ainda acha que tipo, a questão de trabalhar sem estoque é uma barreira tipo, que é muito mais fácil a pessoa entrar sem estoque mesmo e depois manter sem estoque? Ou a pessoa começa sem estoque, tipo, com uma visão para depois ter estoque e tudo mais? Qual que você acha que seria a melhor visão para o empreendedor digital? Ou vai de cada um? Eu acho que pode ir de cada um, mas vai depender muito de como que essa pessoa está começando. Se o cara está começando do zero, sem dúvida é mais fácil começar sem estoque. Porque você pode, e é normal você investir em produtos errados ali que não vão vender, e às vezes é o único dinheiro que você tem, então a gente vê isso acontecer toda hora. Quando você começa sem estoque, por mais que você aposte num produto errado, é só você trocar o produto. Né? E uma hora você vai conseguir fazer essa coisa virar. Ninguém consegue virar um produto em dropshipping, por exemplo, de primeira. Então você vai testar vai testar outro. Uma hora vai funcionar. Né? Se você estiver fazendo tudo direitinho, uma hora vai funcionar. Agora, o que eu vejo a médio e longo prazo é isso evoluir para uma operação tradicional. Né? Então, a partir do momento que ele está escalando no drop, ele começa a ver que, cara, eu estou vendendo aqui 1.000, 2.000 peças do mesmo produto por mês. Se eu tivesse esse produto aqui no Brasil, comigo, eu estaria lucrando talvez o dobro do que eu estou lucrando hoje. Porque no drop, o drop é muito bom, mas parte da margem fica com o fornecedor. Ele está te vendendo a preço de varejo, né? Então, se você vai, por exemplo, do AliExpress para o Alibaba, você vai comprar produto pela metade do preço. Né? Mesmo com as taxas de importação, mesmo com frete. Então, esse é um caminho que a gente tem visto e é um caminho que eu gosto muito. Hoje, muito mais fácil fazer isso, porque você continua não precisando lidar com a logística, então você faz parceria com o fulfillment, terceiriza toda a logística, o cara já recebe a tua importação, estoca, recebe teus pedidos e despacha tudo para você vai pagar um percentual para ele. Então esse é um caminho que eu gosto muito hoje em dia. Caraca, que da hora. E aí, tipo, nessa questão, você trabalhou muito tempo com galpão, com estoque físico, você vê que pra galera tem muita objeção ainda pra galera que trabalha com marketplace e pra e-commerce? Qual que você acha que seria o melhor pra quem tá começando sem grana? Pra quem tá começando sem grana, eu realmente acho que sem estoque é o ideal. Né? Agora, o fato de eu ter começado com estoque, é o que eu falei, a minha realidade ela foi um pouco diferente. Eu montei um negócio físico, né, que foi a Cartucho Etc., que era uma loja, e do físico eu expandi para online. Então, eu já tinha estoque. Sim. Né? Eu já tinha estoque, eu já tinha fornecedor, eu já tinha uma operação para poder fazer o despacho. Então, trabalhar sem estoque, para mim, na época, não fazia sentido. E é a realidade que eu vejo também de uma pessoa que já tem uma loja física. Então, o cara que está assistindo a gente, ele tem um negócio físico já, ele já tem produto, ele já tem operação.
faz sentido ele largar tudo isso e ir pro drop. A não ser que ele queira mudar de ramo, né? E aí, beleza, tá tudo bem. Mas se ele quer manter o mesmo negócio, então ele começa com estoque, que ele vai ter outras vantagens. Inclusive, o marketplace é uma vantagem para quem tem estoque, né? A gente sabe que tem muita gente vendendo no marketplace sem estoque. Mas, assim, não são os maiores vendedores dos marketplaces. Então, a venda com estoque, você trabalhar estocado, para quem quer trabalhar com marketplace, né, não quer ter o trabalho de criar demanda, porque no marketplace você já recebe a demanda pronta, você só aproveita ela, trabalhar com estoque é muito mais vantajoso. E também tem a questão, além do mais, de, por exemplo, pô, o cara, eu acho que a escala de um cara que tá comprando estoque agora é reduzida, né? Não tem como ele, por exemplo, faturar 1 milhão assim, se ele tá começando agora, tá montando estoque agora, provavelmente vai ter um gargalo na operação dele aí por conta de não ter suprido essa demanda. E você já chegou a ver, por exemplo, aluno que teve problema assim? Quais são os problemas que, para quem tá começando, são mais recorrentes? Esse problema, né, essa ruptura de estoque, ele é o problema que impede as empresas de escalar, né? Tem a ruptura de estoque e tem problema de fluxo de caixa também. Porque quando você tem estoque próprio, você precisa investir no produto para poder vender. Sim. Só que você não sabe quanto você vai vender. Então pode ser que você venda as 10 unidades que você tem em estoque em 1 mês. E você tenha tempo para poder repor esse estoque. Agora, pode ser que você venda em 1 hora. E aí, se o teu prazo de reposição é 15 dias, você vai ficar 15 dias sem vender. Não tem o que você não tem o que você possa fazer para reverter isso. Então, é um desafio, né? Isso precisa ser previsto. Um planejamento, cara, eficiente de você tentar entender como é que está a tua curva de venda, tentar montar um estoque que seja adequado para isso, né? Ter uma previsibilidade. Meu estoque vai durar mais 7 dias, cara. Faltam 10 para isso. Vou já fazer o pedido hoje. 3 dias antes do meu estoque zerar, já estou chegando mais uma leva para mim. Então, esse é o melhor caminho. Não é fácil de fazer. Quanto mais produtos você tiver dentro do portfólio, mais difícil. Né? Mas, assim, esse é o caminho da maioria. Né? Se livrar dessa ruptura de estoque é o caminho para poder crescer. Quem está trabalhando assim, é lógico, assim, não vai sair do 0 a 1 milhão num estalar de dedos. No dropshipping, a gente sabe que isso pode acontecer, apesar de não ser fácil. Né? Porque você está lidando com um estoque praticamente infinito de um fabricante. Sim. Então, se acertou a ver numa oferta e tem grana para botar de marketing, nem necessariamente grana, né? Tem cartão de crédito Bota para colocar no marketing, cara, você vai vender rápido, né? Muito rápido. Sim. Agora, no e-commerce tradicional, por mais que você tenha acertado a ver numa oferta, você vai ter que respeitar o teu estoque ali. Sim. A não ser que você consiga esticar muito o prazo de entrega, e isso não atrapalha as vendas, né? E de acordo com o que você vai repondo, você vai enviando. Acho que cada caso vai ser um caso, mas também é uma dica que pode ficar para a galera, esse caminho. E é que também acaba interferindo muito no LTV, né? Tipo, se às vezes você demorar um pouco mais para entregar um produto, você acaba perdendo aquele cliente de bobeira por não ter o tempo devido da entrega que você prometeu, às vezes no seu site ou na página. E, cara, voltando um pouquinho, você começou a vender há mais de 20 anos. E, cara, tipo, naquela época já tinha algum canal de tráfego que você via, por exemplo, Google AdWords, já tinha algum gerenciador ou algo assim? Ou você, tipo, de fato era só na panfletagem ou já tinha visto algum outro canal para você anunciar de fato? Porque hoje a gente tem Facebook, tem Google, Pinterest, Kawaii, tem uma infinidade. Tem. Mas naquela época, tipo, você já começou a estudar alguns que hoje em dia ainda são, tipo, bem presentes? Olha, eu fui um dos primeiros anunciantes em todos os canais de aquisição que a gente conhece hoje em dia. Tanto no Mercado Livre, quando surgiu a publicidade dentro do Mercado Livre, quando o Google Ads entrou no Brasil, eu fui um dos primeiros a anunciar. Quando o Facebook Ads entrou no Brasil, fui um dos primeiros a anunciar. Mas o primeiro lugar onde eu fiz campanhas de publicidade paga mesmo, nesse formato de CPC, foi o Buscapé. Isso foi em 2003. O Buscapé, cara, na época estava fazendo uma campanha, acho que pouca gente sabia que você podia fazer isso para poder anunciar um produto. Então, a campanha deles, na época, era te dar voucher. Cara, tá aqui, R$300 para você testar o Buscapé. Para você ter esses R$300, você só precisa investir R$50. Sim. E aí eu vi isso, eu falei, pô, cara, se der errado, eu perco R$50. Sim. Vamos lá. Então, paguei os R$50, aí eu tinha 350, né, de crédito ali para poder fazer os anúncios. Subia o XML da loja todo ali, um XLS ali com uma planilha com os produtos, e aquilo ali aparecia na comparação de preço do Buscapé. Para quem não conhece o Buscapé, é uma ferramenta de comparação de preço. Hoje a gente compara preço pelo Google Shopping, né? Mas o Buscapé foi o pioneiro, muito antes do Google Shopping existir, o Buscapé já fazia isso aqui no Brasil. E rapidamente, cara, o volume de tráfego que o Buscapé levou para a loja começou a ser significativo. Eu vi que aquilo ali ia funcionar. E o custo por clique era muito barato na época. Tinha pouca competição. Eu lembro que com esses R$350, eu faturei mais de R$5.000. E eu falei, opa,
aqui tem Tem margem. um bom negócio para poder fazer divulgação. E aí continuei parceiro do Buscapé durante muitos e muitos anos. O próximo canal relevante que surgiu foi o Google Ads, não lembro exatamente o ano, acredito que tenha sido 2006, por aí. E era basicamente a rede de pesquisa, né? O Google Shopping ainda demorou muito para surgir. E, assim, a grande diferença, tanto do Google Ads quanto do Facebook Ads, para o que a gente tem hoje em dia, é em relação à oferta. Hoje a gente precisa criar uma oferta muito boa, né? Ter uma copy adequada, ter uma imagem boa, para a gente poder ter um CTR alto ali, atingir o público certo. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a publicidade hoje em dia é cara. Se você não fizer isso, pode até ser que você venda, mas não de uma forma viável para manter o negócio funcionando. Naquela época, isso não era necessário. Basicamente, o que você precisava era saber mexer na ferramenta. Porque o clique no Google era 1 centavo. O clique no Facebook era frações de centavo. Nossa. Eu lembro que quando você acertava muito bem a veia de um produto, né, você via lá o custo por clique, era 0,0004. Eram frações de centavo. Então, uma oferta muito ruim, que converteria 0,1%, 1.000 cliques uma venda, ela ainda assim ia dar ROI. Sim. Então, você praticamente não se preocupava com isso. Com o tempo, esse jogo foi mudando. Bastante. E hoje em dia, pra gente conseguir pagar barato, é só se a plataforma lançar agora. Exato. E, de fato, a gente ter Vai ser acesso durante ao pouco tempo. gerenciador. Exatamente. É aquele negócio, né? Tipo, quem chega primeiro, bebe água limpa e é independente de qualquer canal de venda. E hoje em dia você vê alguns que são melhores pra galera começar e você, foca nesse, que é mais fácil, é mais simples, você vai pegar a manha. Qual que você indica? Olha, pra mim hoje, se a pessoa tá falando de tráfego pago, né? Facebook, pra mim, é o mais fácil. Né? Porque a forma como a gente usa o Facebook para vender, ela já é conhecida. Então, você não precisa você não precisa reinventar a roda. Você pega um método, replica esse método, cara, vai funcionar para você. Assim que você começar a aprender ali, a criar uma oferta, então vai funcionar para você. Existem ferramentas com muito potencial hoje em dia, TikTok Ads tem muito potencial, mas a segmentação já é bem mais difícil ali. Né? Já vi alguns alunos acertarem muito bem a veia, outros não. Né? Então, hoje o Facebook ainda é o melhor caminho aí para quem está começando em relação a tráfego pago. Agora, se a pessoa vende um produto que é um produto pesquisável, Google, aí a gente não tem nem contestação, né? Depende. Se eu vendo um tênis, se eu vendo um tênis de corrida, se eu vendo uma raquete de tênis, algo que as pessoas vão procurar, aí o Google é o melhor caminho. E, cara, até uma questão pessoal mesmo. Eu, há uns 2, 3 anos atrás, eu começava a analisar algumas coisas que, por exemplo, cara, eu tinha o sonho de vender bobina de, sabe, aquelas que emite a notinha fiscal da máquina. Eu vendi muito isso aí. Cara... Eu era um dos maiores clientes da Holoform. Eu cheguei a conhecer. É o maior fabricante de bobinas para impressoras térmicas. A gente chegou... nós éramos os maiores clientes lá do Rio. A gente vendia bobina avulsa, vendia bobina em caixa. Então, e eu pensava muito, produtos com recorrência, eu nunca vou ficar sem dinheiro na minha vida. É tipo, embalagem pra restaurante, que envia Marmitex, essas coisas. E, cara, qual que é a sua opinião pra quem hoje quer vender com recorrência? Você acha que, por exemplo, tem como fazer isso, com estoque internacional, por exemplo, com alguma parceria, com white label e tudo mais com sua marca? Ou produtos com recorrência seriam mais produtos no Brasil? Eu recebi essa pergunta no DM ontem e falei, vou perguntar pro convidado de amanhã, o cara é experiente e tudo mais. Então, o que você recomenda pra pessoa que quer recorrência, quer produtos assim? Tem um arroz com feijão ali pra essa pessoa? Cara, já teve. Não tem mais um arroz com feijão pra isso. Essa é a grande realidade. Mas recorrência ela é fundamental para que você consiga ter rentabilidade no teu e-commerce. Não importa o modelo de e-commerce que você está seguindo. Porque, conforme a gente falou, os custos de aquisição de cliente hoje são altos. Então, muitas vezes, você não vai ganhar dinheiro numa primeira venda. Você vai ganhar dinheiro na segunda, na terceira, na quarta venda. Para mim, esse é um pilar fraco do dropshipping. Por exemplo, porque a gente consegue facilmente fazer uma primeira venda, mas é difícil você fazer uma segunda venda para um mesmo cliente. Sim, muito difícil. Agora, no e-commerce tradicional ou no marketplace já é bem mais fácil. O marketplace acaba não sendo tão relevante porque você vai pagar a mesma taxa, né? Seja na primeira ou na 10ª venda que você está fazendo para um cliente. Mas eu gosto de encarar o marketplace como um canal de aquisição. Você traz o cliente para dentro de casa, você mostra para o cliente que ele comprou com você. Sim. E que, cara, você atendeu bem ele e ainda dá uma vantagem para ele fazer uma próxima compra direto com você. Sim. É assim que eu gosto de trabalhar com o marketplace. Trabalhando assim, você vai conseguir caminhar aí para uma recorrência. Mas, basicamente, assim, são 2 caminhos. Ou você tem um produto que naturalmente é recorrente. Né? Eu trabalhei com cartucho de impressora a minha vida inteira. A minha vida era recorrência. Sim. A gente tinha um CRM onde a gente
estipulava mais ou menos quanto tempo que o cara ia demorar para consumir o cartucho. Um pouquinho antes, nosso time já estava entrando em contato para poder oferecer uma reposição, oferecer um outro cartucho, porque ele ia ficar sem. E, assim, isso é fundamental para você conseguir ter rentabilidade. Então, ou você trabalha com um produto que é recorrente, ou você monta uma esteira. Porque muitas pessoas vão trabalhar produtos que não são recorrentes. Uhum. Ou você monta uma esteira. O cara comprou uma camisa hoje, o que ele vai comprar semana que vem? O que ele vai comprar daqui a um mês? A gente vê várias empresas de moda, principalmente, trabalhando assim. Não vendem produtos... Por mais que sejam recorrentes, não são tantos assim. A camisa vai durar um ano. Uhum. Então, se você só depender dessa reposição, não vai fazer sentido. Mas o cara que compra a camisa, ele compra outras coisas também. Então, é montar uma esteira de produtos. Essa esteira de produtos, às vezes, as pessoas confundem como é que monta ela. Porque ela, por exemplo, ela estoca lá a camisa, ela coloca o blazer, ela coloca a calça, ela coloca a cueca, ela coloca a meia. E aí ela só consegue vender para adquirir clientes a camisa. Ela acha que os outros produtos não estão funcionando. Só que tem produtos no teu portfólio que vão servir para poder você ter de vitrine e adquirir clientes. Tem produtos que não. Tem produtos que servem para você fazer a segunda, terceira, quarta, quinta venda para o cliente. Então, é você entender que assim também é uma grande forma de você fazer recorrência. É que o pessoal tem uma grande objeção de, por exemplo, às vezes você pode ter um produto vencedor que seja, de fato, o seu chamariz. E aí, quando você faz uma boa experiência do cliente ali, que o cliente já recebe tudo mais, recebe tudo certinho, um prazo bom e um produto entregável legal também, você já quebrou todas as objeções daquele cliente com você. Então, isso facilita muito mais uma segunda, uma terceira venda. Então, hoje a gente vê que no Drop isso tá profissionalizando muito, inclusive tá tendo muita integração, muita coisa nova que tá vindo pra Dropshipping. Então, eu vejo que tá acessibilizando muito o canal pra Drop, pra galera investir cada vez mais e ter um negócio de fato viável e com muita recorrência no próprio dropshipping, né? E, cara, vendo como gestor, com uma cabeça de gestor, cara, você teve 37 unidades, então, pra mim, é uma empresa muito grande, cara. E como que você, como gestor, soube lidar um processo de pessoas, assim, gestão de pessoas é um processo meio difícil, ainda mais hoje em dia, que é tudo, delegado, ou tudo online, tudo remoto. Como que você pode dar de dica pra galera que tá começando a empreender agora, não tem estoque, quer estruturar uma gestão de pessoas ali dentro da empresa? O que você dá de dica para essa pessoa? Cara, assim, gestão de pessoas, sem dúvida, é uma das habilidades que o empreendedor ele precisa adquirir. Você não vai conseguir ir muito longe sozinho, por mais que você seja muito bom. Vai chegar um momento que vai ficar muito cansativo para você, você pode ser desista. A gente tem vários players aí relevantes no mercado que, cara, faziam um bom trabalho sozinho. Chegou um momento que encheu o saco, né? Eles cansaram. Não tem como. E pararam. Agora, quando você constrói uma equipe, se você está querendo construir uma empresa, você vai precisar de uma equipe. E aí existem vários estágios para isso, Você não vai começar aí, cara, trazendo profissionais altamente renomados, fazendo vesting e coisas do tipo. Você vai começar do jeito simples. Geralmente é o empreendedor e seus ajudantes. É assim que se começa a montar uma equipe. Então, você tem ali a tua cultura que está embutida no negócio, você vai trazer pessoas, podem ser amigos e familiares? Cara, não é o ideal, mas pode. Desde que essas pessoas estejam alinhadas com a tua cultura, os teus valores, e o objetivo delas é, cara, te ajudar. Vai te ajudar no atendimento, vai te ajudar na logística, vai te ajudar no marketing, que é um gargalo. Muita gente não sabe fazer o marketing e às vezes o negócio não vinga por causa disso. Então, você tem que trazer alguém bom para te ajudar nessa parte. Pessoas que sejam melhores do que você nesse sentido. Com o tempo, você vai capacitando essas pessoas e elas também vão se capacitando para talvez, a empresa crescendo, elas se transformarem em líderes de áreas. Então, o cara que hoje te ajuda no marketing, lá na frente ele pode ser o líder da área de aquisição, e montar uma equipe abaixo dele. A pessoa de logística, a pessoa de atendimento, a mesma coisa. Então, é assim que se começa a construir uma equipe, um time. De acordo com que o negócio for crescendo, você vai tendo acesso a outros recursos. Pode pagar salários mais altos, a empresa começa a ter um certo valuation e você consegue, de repente, criar um programa de partnership ali para poder tornar as pessoas sócias da empresa, e assim, remarem junto com você. Então, assim, esse é o caminho, mas o que a pessoa precisa de essência, na verdade, é não encarar esse processo como uma perda de tempo ou como algo operacional. Pelo contrário, esse é o principal trabalho do gestor hoje em dia. Hoje e nos últimos anos, eu sou muito mais gestor do que executor. Mais ou menos metade do meu tempo hoje é dedicado a pessoas. Se você abrir a minha agenda aqui, você vai ver que a minha parte da manhã, ela é toda praticamente falando com pessoas. Tem reunião de vendas, tem reunião de atendimento, tem reunião de melhoria de produto. Aí depois tem o one-on-one com os meus liderados.
né? Tem entrevista com pessoas de outras áreas que são liderados dos liderados que eu faço de vez em quando. Tem entrevista com pessoas que estão entrando para o time. Então, assim, grande parte do tempo do líder, do gestor, é para poder capacitar e tentar evoluir, tentar melhorar a equipe que ele tem ali. A outra parte, aí você vai trabalhar focado em projetos que você tem que entregar e que estão dentro ali da tua demanda, da tua alçada. Lógico que no início é muito mais difícil separar essas coisas, mas é com essa cabeça que você tem que crescer, porque não existe aquele cara que nunca delega e que quer centralizar tudo e que, cara, melhor eu fazer do que terceirizar. Sim. Se você quer fazer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Cara, se você começar com essa cultura, você não vai conseguir mudar isso depois. Sim. Porque quanto mais tempo passar e melhor o seu negócio ficar, menos tempo disponível você vai ter para isso. Então, você vai estar sempre naquela prisão ali do negócio, né? É o eu empreendedor. Né? De vez em quando eu pego um aluno que vem falar, Bruno, tô vendendo 500 mil reais por mês, cara, não consigo passar disso. Aí eu vou conversar com ele, né? Eu faço algumas perguntas bem básicas. Eu já sei que o problema é esse. Né? Ele está fazendo 500 mil reais por mês e ainda está em casa. É ele e a esposa. Por ele estar em casa, ele não pode contratar ninguém, porque senão a pessoa vai trabalhar dentro da casa dele. Então, assim, o cara não tem mais tempo. Cara, você está no teto. Ou você expande o teu negócio, né? E isso vai diminuir a tua margem no início, lógico, mas vai te permitir sair de 500 mil para 1,5 milhão, para 2 milhões, para 3 milhões. Se é isso que você quer. Né? Não necessariamente todo mundo precisa ter um negócio grande para poder ser bem sucedido. Mas se é isso que você quer, cara, se você está levantando a bandeira que empacar em 500 mil é um problema para você, imagino que seja isso que você queira. Então você precisa dar esse passo aí. Então esse é o ponto, cara. Empreender é gerir problemas e pessoas. Então, assim, não existe um outro caminho. A gente não tem como fugir disso. E até mesmo dentro desse teto que ele mesmo estipulou, hoje em dia a gente tem como quebrar essas barreiras até com o trabalho remoto. Sim. Então, tipo, você consegue delegar para uma pessoa que vai fazer o suporte de forma remota, você consegue ter integrações que você consegue também ver como que tá o desempenho dela, consegue até depois ser contratado, porque, tipo, a gente sempre vê aqui, pergunta para os empreendedores, a galera sempre fala, primeira contratação foi o suporte. Sim, geralmente é. É normal. E, tipo, depois do suporte, vem um gestor, vem uma pessoa que gerencia, que ajuda, um analista depois. E, cara, eu vejo que, tipo, dentro dessa construção de empresas, às vezes existe um pouco de, às vezes, tipo, questão de querer, tipo, viver o sonho antes da hora. Às vezes o cara, tipo, tá fazendo 500 mil por mês ali, com a margem de lucro de 20% a 25%, tá tirando uma grana muito boa, e o cara, tipo, em vez de pensar em estruturar, já tá confundindo o lucro com o Prolabore e tudo mais. Você já viu casos assim? O que você pode dar dica pra essa pessoa, cara? Toda hora. Eu sei que isso é muito tentador, né? Quando a gente monta um negócio, por mais que a gente tenha um propósito, uma missão, nosso objetivo é ganhar dinheiro. Né? Não adianta a gente falar que não é. E aí, quando a gente vê que a gente tá muito próximo de ganhar dinheiro, a gente começa a querer viver como se a gente já tivesse ganho esse dinheiro. Né? E isso é muito perigoso, cara. Porque no início você está ali aumentando o teu padrão de vida, você está tirando boa parte do lucro como Prolabore, mas você está colocando o teu negócio dentro de um platô que você não vai conseguir facilmente tirar ele desse platô depois. Então, é importante preservar o caixa do negócio, né? Você ter com clareza ali, né? Qual é o teu Prolabore e, assim, quais são os requisitos para o teu Prolabore ter um acréscimo, seja variável ou fixo com o tempo. Porque, assim, você só vai conseguir ter um negócio relevante e grande depois que você tiver outras pessoas junto com você. Se você for um sócio que está ali sugando o caixa da empresa, ninguém vai querer ser teu sócio. Quem é que vai? Cara, poxa, eu vou oferecer sociedade aqui para o meu gestor, cara, que o cara é muito bom. O cara vê você só sugando a empresa. Sim. Né? A empresa nunca tem caixa, sendo que ela fatura bem, tem uma boa margem. Esse cara não vai querer ser seu sócio. Não vai. Então, a pessoa a topar, né, uma sociedade, né, entrar num acordo de vesting para ser dona da empresa também, se ela vislumbra no futuro que aquilo ali vai ser bom para ela. Com certeza. E ela só vai conseguir ver isso se ela perceber que o gestor, que o líder dela, cara, tá fazendo as coisas do jeito certo. Né? Então, isso é, assim, muito, muito importante, porque não dá pra gente estipular assim, um percentual, mas acredito que, cara, 8 de 10 empresas que quebram é por causa disso. Uma hora o problema chega. Sim. E tem a questão do propósito também, né? Às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, a grande maioria delas, a pessoa tá trabalhando no CLT, tá levantando caixa ali, tá trabalhando com outra coisa que ela não quer e vê como o dropship uma liberdade para ela começar e principalmente sair
do âmbito do CLT e ter seu próprio negócio e ter tudo que o digital desfruta pra ela, né? E, cara, eu vejo que às vezes essa pessoa, ela não trabalha como um empreendedor dentro do negócio que ela tá hoje. E talvez isso possa abrir muitas portas pra ela. Então, tipo, você concorda com a frase que, tipo, muita gente fala, se o cara não é um bom funcionário, talvez ele não seja um bom empreendedor, ou acha que isso é, tipo, independente? Não concordo. Eu acho que existem pessoas que elas têm as habilidades certas para ser um funcionário e existem pessoas que têm as habilidades certas para ser um empreendedor. Se você pega um cara que preza pela segurança, ele é um bom, vamos supor que ele seja um bom funcionário, mas ele preza pela segurança, ele preza pela estabilidade, ele preza por esse tipo de coisa. Cara, como empreendedor, é muito provável que esse cara não se saia tão bem. Porque aquilo ali está muito longe da essência dele, né? Sim. Agora, se você pega um cara que é um bom funcionário, mas é um cara que gosta de correr risco, né? Tá sempre investindo, tá sempre pensando no futuro, né? Não que ele seja melhor que o outro, mas esse cara tem, assim, muito mais características de que vai se dar bem empreendendo. E existe também aquela questão do intraempreendedorismo. Tem o cara que vai ser muito bom empreendendo dentro da empresa, se ele tiver autonomia, se ele tiver liberdade, mas ele tocando o próprio negócio, talvez ele não seja tão bom. Eu já vi muitos casos assim. E você, como gestor, precisa identificar isso para poder colocar as pessoas certas ali nos lugares certos. Pressão, responsabilidade, né? Tem gente que, tipo, não consegue lidar muito bem com esse tipo de coisa e sozinha não iria muito longe. É porque, às vezes, essa pressão também, às vezes a pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa muito bem capacitada, tem muitas ideias, já aconteceu disso, já tive sociedade, assim, que às vezes, tipo, tem sociedade que, às vezes, você não sente que a outra pessoa é sócio. Parece que um é chefe, parece que o outro é funcionário. Então, tipo, às vezes vai muito da criação do outro. Às vezes vai muito de onde o outro da pessoa vem, como ela foi criada, tipo, da absorção das ideias daquela pessoa. Então, eu vejo que tem muito disso também, que às vezes a pessoa, literalmente, não nasceu para aquilo. Então, as pessoas têm que entender. Às vezes você quer começar a empreender porque você se vislumbrou com o lifestyle da pessoa X que você vê no Instagram, mas às vezes não é pra você. E tá tudo bem. E, tipo, às vezes as pessoas não entendem isso. Mas o Drop pode sim não ser só uma empresa, mas pode ser um potencial que vai fazer você atingir uma meta que você tem. Por exemplo, o cara que tá em casa assistindo, ele não precisa ter uma empresa de dropshipping para viver a vida inteira de e-commerce. Ele pode fazer a grana dele ali e potencializar fazer uma outra coisa, um sonho dele também. E até puxando esse gancho, com vários insights que a gente tá tendo, eu quero puxar a entrada para nossa dinâmica do Panda Quest com as cartas com o Bruno Oliveira. Toca a vinheta. Começando a dinâmica do Panda Quest aqui com o Bruno. Cara, é o seguinte, a gente vai puxar 3 cartas com 3 temas diferentes. E aí você dá a sua melhor dica, o melhor insight que você tem pra galera sobre esse tema que a gente vai sortear, beleza? Tá bom. Vou dar uma embaralhada rapidinho aqui. Eu vou tirar a primeira. O Léo tira a segunda. E você tira a terceira. Show. Vamos nós para o primeiro tema. É um tema interessante e com certeza quase que obrigatório para quem faz dropshipping. Contingência. Brunão, qual que é a melhor dica que você tem sobre contingência na sua concepção com e-commerce? Quando a gente fala de dropshipping, a gente precisa pensar em 2 tipos de contingência. A primeira é em relação a produto, porque é muito normal as pessoas fazerem a mineração de produto, acerta a veia, e ele só se preocupa em vender, esquece de continuar minerando. Esse produto, uma hora, ele vai parar de vender. E aí você precisa ter outros produtos prontos para poder decolar, senão você para de vender. A gente já viu alunos aí venderem 100 mil reais no primeiro mês e 0 no segundo. Porque o cara não estava minerando novo produto, depois ele começou a minerar sob pressão, os produtos que ele escolhia não viravam, não vingavam, e aí pode ser que a pessoa acabe desistindo do negócio, né? Esse é um problema. Então essa é a primeira contingência. Outra contingência é em relação a canal de aquisição, né? Você não pode depender só de um canal ou só de uma forma de vender dentro daquele canal. Porque se aquilo ali funcionar ou você sofrer algum bloqueio, algo do tipo, você vai ficar sem conseguir utilizar aquele canal, né? Então, se o teu canal de aquisição é Facebook Ads, por exemplo, ter mais de uma conta de anúncios, né? Ter mais de uma fanpage ali para você não sofrer nenhum tipo de problema. E esses são contingências interessantes ali. Outro tipo não é necessariamente uma contingência, mas algo que a gente precisa pensar em relação a caixa, né? Porque a gente falou, pode ser que você venda muito, né? Mas assim, você vai ter que pagar os produtos antes de você receber do meio de pagamento. Então, você ter um cartão de crédito ou ter uma possibilidade de um crédito, que é praticamente um crédito certo, você vai ter a grana para pagar depois. A grana está ali na tela, ela só não pode ser sacada ainda. Né? Então, esse também são 3 pontos aí que se a pessoa se atentar, ela não vai ter problema com o negócio dela empacando.
Top. E com certeza, uma dica legal que eu já via antes, quando eu rodava Drop, é que você ter um cartão de crédito que dê cashback para você processar os pedidos. É bom também que você tenha uma grana a mais para processar futuros pedidos ou até mesmo ter como um extra ali para anúncios e tudo mais. Uma dica boa para você que tá de casa. Vamos agora para nossa segunda carta. O segundo tema, a gente comentou aqui sobre, mas a gente vai falar mais aprofundadamente sobre ele. TikTok. Brunão, qual que é a melhor dica que você pode dar sobre TikTok para quem tá em casa? Olha, assim, o TikTok ele é uma grande oportunidade hoje para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha com dropshipping. É uma rede que está muito, muito, cara, bombada com produto. Né? Agora, assim, dá trabalho para caramba. Né? Então, você precisa se estruturar ali para poder criar um TikTok para sua marca. Se eu tivesse começando hoje, provavelmente é como eu faria. Né? Eu pegaria os meus produtos ali, os produtos que eu já minerei, que estão validados, que eu sei que estão validados. Cara, eu ia publicar 3, 4, não sei, 5 TikToks por dia, né, ali para poder tentar buscar uma viralização desses produtos. Uma hora eu ia acertar a veia. Né? Então, pego ali 10 produtos, produzo 5, 6 TikToks para cada produto e coloco isso num calendário de conteúdo ao longo da semana. Na semana seguinte, eu posso até repetir esses conteúdos, só que em um delay diferente, né, em uma janela diferente. Cara, uma hora eu vou acertar a veia. E quando eu acertar a veia e bombar uma coisa viralizada ali no TikTok, eu posso até utilizar o tráfego pago também, para poder impulsionar isso ainda mais. Então, hoje, provavelmente, é como eu começaria ali, o TikTok seria minha rede número 1. E é legal também que a galera consegue pegar o mesmo vídeo, altera uma música, que acaba mexendo uma trend Exatamente. diferente. Pega uma trend diferente, pega uma música em alta diferente, ele vai funcionar de novo. Que nem, teve até agora a trend do Bruno Mars, né? Que ele fez a música Come to Brasil. E eu vi muita gente colocando com os produtos também. Então é bem legal o pessoal aproveitar essas trends que, de fato, viraliza. E é um arroz com feijão dentro da plataforma, né? Arroz com feijão, E o legal é que, o TikTok ele tem o próprio formato dele. Às vezes o que você faz no TikTok não vai funcionar no Facebook, não vai funcionar, às vezes, num Reels da vida, né? O TikTok é o mais diferente de todos, comparado em questão de anúncio. Ele é o mais diferente, mas ele é o que tá dando mais alcance para quem tá começando, né? E ele teoricamente, é o mais fácil de viralizar se você fizer o conteúdo adequado pro TikTok. Então, assim, se você não tem experiência, muito simples. Cara, passa um dia inteiro no TikTok. Só entender. Passa um dia inteiro no TikTok. Não é muito difícil, porque o tempo passa rápido. Né? Dando like e não pulando os vídeos que estão alinhados com o que você quer fazer. Né? E aprende como funciona. Produz os vídeos que você precisa dos teus produtos. E, cara, 3, 4, 5 TikToks por dia. Uma hora, você vai acertar a veia. Quando você acertar, você surfa a onda. Aos poucos, continua minerando produto. E continua introduzindo novos conteúdos ali. Sim. Responde as pessoas que comentarem, responde as pessoas que mandarem mensagem, recupera os carrinhos abandonados do site. Cara, não tem como o jogo não virar se você fizer isso. Boa. Show. E agora vamos pro nosso terceiro tema, terceira carta. Vamos lá. Um desejo que você tem. Pode ser em relação a e-commerce, pode ser na vida pessoal. Um desejo que o Bruno tem. Desejo, olha só. Hoje, modéstia à parte, eu já consegui realizar a maioria dos meus desejos. Mas eu continuo no mercado, né? Continuo gerando valor para as pessoas aí, continuo contribuindo, né, para o mercado de e-commerce. E hoje a gente está no Nuvem Shopping, uma trajetória diferente, né? Somos uma empresa escalada, somos uma empresa muito capitalizada e temos aí um objetivo de continuar expandindo a nossa marca para toda a América Latina. O meu desejo hoje é realizar um IPO da Nuvem Shop nos próximos 3, 4 anos, para que a gente consiga continuar financiando, né, a nossa expansão e o lugar onde a gente quer chegar no e-commerce. E até mesmo falando sobre essa questão da sua trajetória, você tem o e-commerce na prática, vocês têm mais de 120 mil alunos, cara. Como que tudo isso nasceu? Da onde que veio o e-commerce na prática? Boa, essa é uma história legal. Quando eu vendi a Cartucho Etc., lá em 2014, né, eu continuei ajudando, mas meu tempo começou a ficar muito livre. Mas eu ainda estava lá na operação, né? Então, assim, ainda tinha e-commerce na veia rodando ali. Em 2015, eu tive a ideia de montar um blog para falar sobre e-commerce. E nesse blog eu publicava conteúdos, né, de como as pessoas conseguiam fazer algumas coisas do mundo do e-commerce. Como você recuperava carrinho abandonado, como é que você colocava um pop-up no site, como é que você montava um kit de produto, como é que você dava frete grátis sem precisar pagar o frete. Assim, e esses conteúdos, eles começaram a ter um certo alcance. Não tinha tantos conteúdos de qualidade na época como tem hoje. E eles começaram a ter um certo alcance. Eu divulgava muito em grupos do Facebook,
né, que na época eram bem populares também, em fóruns, o site começou a ter uma certa relevância. Quando passou aí, acredito que 2, 3 meses, eu falei, cara, eu vou tentar monetizar, quero ver o que é isso, se isso realmente é um negócio ou não, ou se vai ser um hobby, um passatempo, que no futuro eu vou meter um AdSense aqui e vou ganhar dinheiro com AdSense, ou se realmente isso pode ser um negócio. E aí eu comecei a organizar um lançamento de um curso que ensinava as pessoas o método para poder escalar um e-commerce do 0 até 100 mil reais. Organizei um lançamento no formato de webinários ao vivo e o lançamento ele não deu muito certo. Eu não tinha tanta audiência para isso na época e os webinários não foi a melhor escolha porque eles eram muito longos e a retenção, a gente sabe que ela vai caindo com a durabilidade do conteúdo. Né? Então, no primeiro webinário, eu coloquei acho que 300 pessoas ao vivo e do segundo em diante a audiência foi caindo. Eu ia fazer o pitch no quinto. Só que quando chegou no quarto webinário, já tinha cerca de 60 pessoas online. Eu falei, cara, vai ter 30 pessoas no próximo. Se eu fizer um pitch e converter 10%, vão ter 3 pessoas que vão comprar o curso. Para mim não vai fazer sentido produzir algo nesse volume, né? Então eu já estava praticamente jogando a toalha ali, sendo que eu tive a ideia de fazer uma mentoria. Eu falei, cara, em vez do curso, de repente eu lanço uma mentoria, vou botar uma parada mais cara, ver se as pessoas realmente têm disposição para pagar um valor mais elevado. E eu me reúno com essas pessoas 2 dias ali em um hotel para poder entregar o conteúdo e depois eu vou acompanhando essas pessoas. Fiz isso. Tinha mais ou menos 30 pessoas, 36, 35 pessoas online no dia. Fiz o pitch para a mentoria, não tinha data de quando iria acontecer, nem como. Cara, era uma parada super aberta, assim. Sim. E decidi cobrar 10 mil reais pela mentoria. Para minha surpresa, 8 pessoas preencheram o formulário de aplicação que eu coloquei na aula e 6 pagaram. Então, assim, eu vendi 6 mentorias ali, coloquei 60 mil reais em caixa. Eu falei, opa, cara, 60 mil reais aqui é um bom negócio. Sim. Né? Vamos agora aprender como é que eu entrego essas mentorias. Eu tenho conhecimento, mas eu não sei exatamente como é que eu vou entregar essas mentorias. Para aprender a fazer a mentoria, eu comprei uma mentoria. Fiz mentoria com o Conrado Adolfo no final de 2015. Sim. E na mentoria do Conrado, eu falei, Conrado, eu vendi uma mentoria para 6 pessoas e preciso saber como é que eu vou entregar essa mentoria. Então, eu estou aqui para ser mentorado em mentoria. Eu quero ver como é que funciona a tua e vou modelar para fazer a minha. Foi exatamente o que eu fiz. Em 2 dias modelei tudo. Lá conheci uma galera muito legal e acabei vendendo mais 2 mentorias lá dentro. Caraca. Então chegou uma turma de 8. Em janeiro de 2016 eu entreguei 2 dias no hotel essa mentoria. Esses alunos se tornaram assim grandes casos de sucesso, sendo que uma delas, a Babi, é minha sócia até hoje no e-commerce na prática. Legal. Caraca, e que história, cara. Inclusive, com tudo isso que você construiu hoje e tudo que você vem fazendo para os seus alunos, o que você poderia dizer para eles de mensagem aqui, olhando nos olhos da galera, todo mundo que te ajudou, todo mundo que te impulsionou e até seus alunos mesmo, o que você pode dizer para eles que assistiram esse episódio, cara? Gente, assim, eu tô nesse jogo há muito, muito tempo e, assim, sempre tentando entregar mais valor para vocês, tentando aí me adaptar, né, sempre as mudanças que esse mercado, cara, preserva, assim, todo dia muda uma coisa, todo dia surge uma coisa nova, era conteúdo longo, agora o que bomba é conteúdo curto, tem muitas complexidades nesse jogo. E-commerce na prática, hoje em dia como no Venshop, chegou um momento que eu estava muito mais próximo do público, fazia mentoria quase todos os meses, tinha palestra, 2, 3 palestras por mês. Hoje eu estou mais dentro do escritório, faço algumas palestras mais selecionadas, mas o meu propósito de levar, cara, a mensagem do e-commerce, ele continua, cara, super vivo. Hoje tem algumas coisas, sabe, que me mostram que tudo que a gente fez até hoje, tudo que eu fiz no e-commerce foi significativo. Nosso mercado tem vários especialistas hoje em dia, né, que além do e-commerce na prática, ensinam as pessoas a fazer conteúdo. A maioria desses especialistas, quando me encontram em um evento, fala, cara, eu comecei no e-commerce com um curso do e-commerce na prática. Top. Caraca. Impressionante, impressionante. A maioria dos caras, comecei no e-commerce com um curso do e-commerce na prática. Aprendi a fazer e hoje eu estou ensinando a galera. É incrível. Massa. E às vezes tem um cara que está despontando, cara que está surgindo ali, eu começo a seguir ele no Instagram para poder ver o que ele está fazendo. Encontro ele num evento, ele fala, cara, preciso falar contigo. Comecei no e-commerce, pelo e-commerce na prática. Que massa. Eu falo, cara, realmente o que a gente está fazendo é pegar a boca do funil e abrir uma boca gigantesca, formando não só vendedores, mas outras pessoas que estão aí educando
e ensinando. Então, assim, só tenho a agradecer, né, a todos que me acompanharam nessa jornada aí, que estão me acompanhando. Minha jornada está longe de acabar no mundo do e-commerce. Acredito que ainda tenho muito para agregar e a gente tem muito para fazer ainda. Top, Show, demais. obrigado, Brunão. E, cara, principalmente, muito obrigado pelos insights que você passou. E para quem acompanha a gente, qual que é o seu Instagram pra galera te seguir? Meu Instagram é Bruno Oliveira Oficial e eu tenho, além do canal do E-Commerce na Prática, que você deve conhecer, que é muito famoso, eu tenho um canal pessoal no YouTube também, Bruno Oliveira. Show. E, cara, queria te agradecer pelo seu tempo, pelos insights, principalmente. E falando pela Caixa Hispana também, cara, obrigado pelo seu tempo. E que possamos cada vez mais a galera crescer aí, principalmente seus alunos, a gente também como empresa, seus canais no YouTube também. E queria te agradecer hoje pelo seu tempo aqui com a gente no podcast, Eu cara. que agradeço pelo convite, gente. Foi um grande prazer e sempre que precisar, é só chamar. Boa. Obrigado, Brunão. E para você que acompanhou esse podcast até aqui, com certeza colheu muitos insights e muitas dicas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, que, pelo amor de Deus, uma mentoria dessa, você não vai deixar o like. Se inscreva no canal também para você acompanhar mais episódios incríveis como esse e ativa o sininho para você sempre ser notificado. Vai ter uma aula do PandaCast lá, porque aqui não é um podcast, aqui é uma aula toda quinta-feira que a gente te dá. Inclusive, se você quer os cortes dessa aula, tem aqui na descrição nosso canal de cortes também. Tem no TikTok, se você quer mais mascado ainda, a gente recorta o que já é cortado. E se você quer acompanhar todas as novidades e tudo que a gente lança na plataforma, segue a gente no Instagram, CartPandaBR também. Se você está no Spotify, salva essa playlist para você sempre ouvir o podcast que está sempre pertinho de você, na palma da sua mão. Inclusive, qualquer coisa, você pode mandar aqui nos comentários dicas, sugestões e até mesmo o que você achou desse episódio. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal!